Muito bem. Hoje o nosso treinamento é, continuando ainda no tema de promessas, hoje é a terceira parte falando a respeito de promessas. Nós estamos dividindo em etapas para ir tratando assim, para ter uma boa compreensão do que realmente é uma promessa, como ela se manifesta na nossa vida, quem as pessoas que são alcançadas com uma promessa de Deus, o que de fato é uma promessa de Deus na nossa vida. Então aos poucos a gente vai aprofundando nesse tema e nesse assunto, amém? Vai, pode passar. Muito bem, hoje o que nós vamos falar? Nós vamos falar que toda promessa, ela tem remetente e destinatário, amém? Toda promessa tem remetente e destinatário. Vamos falar primeiro a respeito do, pode passar? Vamos falar a respeito do remetente. Bom, a promessa que interessa para nós, quando nós falamos em promessa, é uma manifestação de Deus. Então, para nós, o que interessa para nós é a promessa que vem de Deus. Então, o remetente que interessa para nós é o Senhor. Ah, pastor, mas pode acontecer dela ter um outro remetente? Pode acontecer. Uma manifestação, ela pode acontecer sim, que o remetente seja carnal, seja uma coisa humana, e pode também que o remetente seja uma coisa maligna, uma coisa que não provenha de Deus. Então, para nós o que interessa é aquela promessa, aquela manifestação, aquela ação que proceda do Senhor. Então, para nós, o importante é que o remetente seja Deus. Agora, primeira coisa, eu preciso ter comprovação que esse remetente é Deus, para mim ter convicção, ter certeza que a promessa ela não é uma mentira humana, não é fruto da imaginação, ou ela não é de procedência maligna. Então é importante que eu tenha comprovação do remetente, tá? Então é isso que nós vamos ver agora, pode passar. Bom, eu separei alguns textos bíblicos que nos dão um norte, nos dão uma orientação de como eu ter comprovação do remetente. Então vamos acompanhar passo a passo cada versículo desse que nós separamos, ok? Vamos lá, primeiro lá em cima, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21 diz assim, ó: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Amém? Olha só, em primeiro lugar, a Bíblia diz que eu não devo desprezar. A profecia, ela é uma forma de manifestação de uma promessa. É uma das maneiras em que uma promessa, ela pode chegar até a minha vida. Então o que a Bíblia diz que eu não devo desprezar as profecias. Então eu não posso, uma coisa que eu já tenho dito aqui em outras oportunidades, os dois extremos é perigoso. Tudo na nossa vida tem que ter um ponto de equilíbrio, tá? O extremo de acreditar em tudo é perigoso, que a pessoa pode ser enganada. E o outro extremo é de nunca acreditar em nada, sempre duvidar de tudo. Também é perigoso, porque eu posso deixar de estar recebendo uma mensagem de Deus pelo fato de que eu não boto crédito na profecia. Então, eu não posso desprezar a profecia, porque a profecia é uma das formas que Deus faz uso para manifestar uma promessa na minha vida. Então eu não posso desprezar. Porém, a Bíblia diz que eu devo examinar a profecia e reter apenas o bem. Quer dizer o quê? Que de repente numa profecia, ela possa ter uma parte dela que seja realmente algo de Deus, mas ela pode ter parte dela que é fruto da mente humana, que é uma coisa carnal. Então a Bíblia diz que se eu examinar a profecia, eu vou reter o bem, reter o que de fato procede de Deus. Então eu não vou também no extremo de acreditar cegamente. Eu já ouvi muitos relatos, né? Nós aqui, nós não temos esse problema, porque nós somos criteriosos com relação a isso. A gente não despreza as profecias, mas a gente examina. A gente tem que ter certeza que é algo que procede de Deus. Então, como nós somos muito criteriosos, irmãos, Deus
Deus ele já me deu aqui nesse altar revelações com relação a pessoas, e assim, com bastante convicção, eu poderia no meio do culto entregar uma profecia para alguém, mas não o fiz, porque eu entendo assim, que se é de Deus, Deus vai me dar um momento, vai confirmar, Deus vai mostrar, a profecia não vai passar, e eu não tenho necessidade de falar no altar uma profecia apenas para confirmar o meu ministério, porque o que confirma o meu ministério são os meus frutos. Esse é um excesso que eu vejo acontecer muito em pessoas em que Deus usa com palavra profética, usa até no dom da profecia, que a pessoa tem uma necessidade de se posicionar como profeta. Do tipo assim, ó, se eu não falar em profecia, as pessoas não vão ter credibilidade na minha palavra. Não há essa necessidade. Então, eu sou muito criterioso com relação a isso. Às vezes Deus até mostra algo de alguém, um sonho. Eu vou para oração e vamos lá devagarzinho, conversando. Então, daqui a pouco Deus dá uma oportunidade para a gente falar. Uma coisa leva a outra. Deus confirma de um lado, confirma do outro. E daí vai se confirmando. Quer dizer, não existe sombra de dúvida a respeito daquilo, ok? Isso é examinar a profecia, isso é examinar se realmente o remetente é Deus, se não é fruto da imaginação, se não é carnal, se não é uma estratégia do diabo para confundir, para causar contenda no meio da igreja. Então isso é importante a gente avaliar. Vamos ver esse outro texto ali, 1 Coríntios 14, 29 diz assim, ó, olha só: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Esse texto tem que entender o contexto. O apóstolo Paulo está falando a respeito dos dons espirituais dentro da igreja. Então ele diz assim, ó, se é para alguém se levantar dentro da igreja, falando em profecia e falando em línguas, profetizando em línguas, só faça isso se tiver alguém que tem o dom de interpretação. Caso contrário, fale em línguas, mas fale para edificar o teu espírito, que é o principal objetivo da pessoa receber o dom de língua, tá? Aí ele diz assim, agora, se for para profetizar na igreja, que não seja aquela bagunça que levanta 4, 5, 6, 7, 8 pessoas profetizando. Não é o nosso estilo de trabalho aqui. Nosso estilo de trabalho, ele é um pouco diferente, mas poderia ser. E não está errado a igreja onde tem profetas que Deus entrega a profecia, não tem nada errado, mas o que a Bíblia diz? Fale 2 ou 3, olha só, no máximo 3 pessoas podem falar em forma profética, em profecia, e os outros façam o quê? Julguem a profecia. Quer dizer, tem que ter um julgamento, certo? Eu conheço pessoas que elas até são usadas por Deus na profecia, mas ai de alguém que porventura queira dizer para essa pessoa, vamos avaliar a profecia que você entregou, se ela tem confirmação de Deus. Meu Deus do céu, se fará isso para a pessoa, já é o primeiro sinal, para mim já é o primeiro sinal que esse camarada não é um profeta. Porque o camarada que fala da parte de Deus, ele não tem receio nenhum, irmãos. Se Deus me falar algo, se Deus me mostrar algo, e eu falar aqui para os irmãos, chegar e dizer aqui, pastor, irmãos, Deus está me mostrando isso, e alguém se levantar no meio da igreja e dizer, não, pastor, nós temos que ver, temos que confirmar se isso é de Deus. Eu vou dizer, amém, pode examinar a profecia para ter confirmação. Por quê? Irmãos, se eu tenho convicção que é de Deus, isso para mim só vai servir de aval que realmente estou sendo instrumento da mão de Deus. Amém? Eu não tenho que ter receio, eu não tenho que amedrontar ninguém com relação a isso. Então, isso é uma forma de examinar. Como é que examina uma profecia? Que nós já vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, você vê que a Bíblia está dizendo, tem que julgar a profecia. Para ver, irmãos, o que eu já vi de estrago sendo feito em igrejas ou na vida de pessoas por conta de não julgar as profecias. Como é que a gente julga? Uma das formas de julgar a profecia é examinar a vida da pessoa que está profetizando. Porque se ela não tem uma vida com Deus de verdade, não dá. Esses dias nós estávamos conversando com o pastor e ele estava indignado. Porque ele disse que tem uma irmã na igreja dele, eu conheço a peça.
Eu conheço a peça. Ela até tem um apelido assim, né? Deram um apelido para ela assim, que exalta, deixar ela em cima. E ela chegou na igreja, irmãos, agora nessa pandemia, 60 dias sem botar o pé na igreja. 60 dias sem ir em uma oração. Aliás, ele disse que até antes da pandemia nunca foi em uma oração. Aí depois de 60 dias dizer, eu aqui toda semana, correndo o risco da pandemia, atendendo os irmãos, orando por todo mundo. Aí depois de 60 dias a pessoa já entra marchando dentro da igreja, vem na minha direção e diz, Deus mandou te entregar um recado. Ele disse, mas não aceito mesmo. Ele disse, não aceito. Ele falou, não é possível, eu estou dentro da igreja, 60 dias orando, consagrado, jejuando, buscando de Deus, Deus vai mandar uma profecia de uma pessoa que está em casa, que não tem compromisso com Deus, diz ele, não dá um dízimo, não dá uma oferta, não ajuda a igreja, não está nem aí para a igreja. Deus vai mandar o recado para o pastor da igreja, através de uma pessoa dessa? É lógico, não existe base bíblica para isso, irmão. Não existe. Mas tem gente que acha que isso é sensacional, né? Então, a Bíblia diz que tem que julgar a profecia. Como é que julga a profecia? Julgando, interpretando quem é o profeta. Se ele tem realmente um respaldo para ser usado por Deus na profecia. Amém? Vamos ver outro texto. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó. Amados, olha só, amados, não creiais a todo espírito. Está dizendo o quê? Não creia em todo espírito, certo? Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse texto de 1 João capítulo 4, versículo 1, no versículo 2 em diante, ele ensina como é que a gente deve provar para saber se o camarada realmente fala de Deus. E ali diz assim, ó, que aquele que não confessa Jesus como Salvador e como um homem que veio aqui, ele não é profeta. E como é que alguém pode confessar e declarar que Jesus é o Salvador e veio aqui? É que a sua vida entregue para Jesus, uma vida com Deus de verdade, né? Então eu não posso acreditar que uma pessoa que não toma Santa Ceia está confessando, porque de uma forma de confessar Jesus como Salvador é através da Santa Ceia. A pessoa não vem na Santa Ceia, não está envolvida no corpo de Cristo, não está caminhando com o corpo de Cristo, então já é uma prova que não é. Ali já a Bíblia diz o quê? Não creia em todo espírito. Então a gente não pode, irmãos, pessoa apareceu do nada, diz, oh, Deus me mandou entregar uma mensagem. Amém, se for bênção para o meu lado, o máximo que pode ser um lero-lero sem sentido. Eu vou dizer amém, porque se é uma palavra de bênção, eu recebo, não importa quem lê. Agora, se é uma palavra que ela precisa de um estabelecimento bíblico de confirmação, eu vou dizer, não, para aí, meu amigo. Para aí, vamos devagar com o negócio aí. Eu não vou ficar acreditando em tudo que é espírito, certo? Não dá para acreditar, certo? Muito bem. Vamos ver um outro texto. Atos 17, 11, diz assim, ó. Olha, estes foram mais nobres, presta atenção. Estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. De que profeta ele está falando? Dele mesmo. Ele está falando do momento que ele chegou, certo? Agora, vou me desculpar, mas eu acabei não analisando ali, não marcando exatamente qual era a cidade, tá? Não lembro direito agora se é em Efésios, acho que foi os Efésios, tá? Depois eu vejo direitinho e confirmo com vocês. Mas enfim, ele chegou na cidade e começou a pregar. E o apóstolo Paulo era muito usado por Deus, irmãos, em profecia, revelação, milagre, maravilhas. O homem, ele era um grande instrumento na mão de Deus. E ele começou a pregar sinais e profecia, e Deus agindo e falando, e blá, blá, blá. Teve um grupo de gente, irmãos, que não quis saber, recusou. Se levantou contra ele, incitou o povo contra ele. Só que daí ele chegou num certo lugar,
que um grupo de pessoas, e é deles que ele está falando, um grupo de pessoas, ele diz assim, que esses foram nobres, foram pessoas nobres. Por quê? Porque foram pessoas que deram ouviram o que ele tinha para falar, deram ouvido para ele. Opa, não, tu tá falando da parte de Deus? Nós queríamos ouvir, pode falar. Mas conforme o apóstolo Paulo falava, pregava e profetizava, eles ouviam e examinavam a Escritura. Peraí, vamos ver se aqui no Velho Testamento, né, porque até então o Novo Testamento não existia, só existia o Velho Testamento, né? Vamos ver se aqui condiz com o que está aqui, nós acreditamos aqui na palavra. E eles iam confirmando através da palavra as profecias que saíam da boca do apóstolo Paulo, o que ele pregava, o que ele ensinava. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ficou chateado. Ele disse assim, eu cheguei lá na igreja, fui profetizar, ficaram duvidando de mim. Não, ele chamou eles de nobre. A melhor coisa que tem, irmãos, a melhor coisa que tem, é quando a gente se depara com pessoas que têm temor de Deus. Pessoas que têm temor, que vai na palavra para confirmar. Não é duvidando do profeta, não é duvidando, isso dá mais autoridade ainda para os verdadeiros profetas. Isso é a forma da gente identificar a ovelha e o lobo, o verdadeiro homem de Deus e a falcatrua. Infelizmente, irmão, o povo gosta mais de ser enganado, porque tem preguiça de examinar, de confirmar. Nós estávamos semana passada ainda conversando com a Sheila estava me trazendo um relato de um episódio de um camarada que adulterou, pecou, envergonhou a igreja, separou da esposa. Amém, agora a esposa perdoou ele, aceitou ele de volta. Amém, o perdão é divino. Mas agora o cara já abriu uma igreja. E aí um grupo de gente deixou o pastor, que está ali pregando a palavra, que tem princípios, e foi lá junto com o camarada. Por quê? Porque o altar dele é sensacional, é estrondoso, é mirabolante, profecia para tudo quanto é lado. Infelizmente, o povo quer espetáculo, o povo não quer caráter. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta, o verdadeiro mensageiro de promessa é o camarada que tem caráter. Não é o sensacionalista, não é aquele que faz um show pirotécnico em cima do altar. É aquele que no seu dia a dia a sua vida é íntegra, tem uma vida com Deus, produz frutos dignos de um homem de Deus. Mas o povo hoje, irmãos, por preguiça, por descaso, por comodismo, engole qualquer coisa que aparece. Parece um cara, porque Deus está me mostrando, usa até um tom de voz diferente, porque o Senhor falou comigo. E o povo vai de arrasto, o cara inventa uma mentira, uma falcatrua, engana, e ninguém discerne nada, ninguém interpreta nada, ninguém experimenta nada. Por quê? Porque a maior parte do povo, infelizmente, do povo crente, é um povo tapado, é um povo iludido, é um povo que quer andar só no oba-oba, não aceita o compromisso. São poucos os pastores que têm coragem de pregar princípios como nós pregamos, irmãos, ensinamos. Nem todo mundo gosta da gente, nem todos ficam satisfeitos, nem todos saem da igreja rindo, mas saem com o ensinamento de um posicionamento, de uma postura de verdadeiras pessoas de Deus, não cheio de palavras bonitas, sem resultado. Então o apóstolo Paulo ficou chateado, não, irmão. O apóstolo Paulo falou, são nobres esses camaradas, são bons encontrar um grupo de gente assim, né? Vamos ver um outro texto. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Sabe o que é anátema? Amaldiçoado.
Irmão, se aparecer um anjo para você e trazer uma palavra para você que contraria a Bíblia, você pode olhar na cara do anjo e dizer: seja amaldiçoado. Está fora da base bíblica. Não é um anjo de Deus, irmão, não é. Um profeta, não é. Com certeza não é. Irmão, sabe o que às vezes me tapa de nojo? É que às vezes eu vejo umas profecias que misericórdia. Às vezes chega o camarada e diz assim: irmão, porque Deus me mostrou que é para você ir congregar conosco. Irmão, eu nunca vi isso. De Deus não. E nem da Bíblia. Se alguém dessa igreja fizer isso, eu vou dizer: está amaldiçoado. Porque nós não ensinamos esse tipo de coisa. Mas o que tem de crente que cai nessa mentira, irmão? Ah, Deus mostrou para trocar de igreja. Daqui a pouco Deus não mandar, não é para ir para o céu, para o inferno. Deus não manda ninguém trocar de igreja, não. Manda ser obediente. É isso que Deus manda fazer. Manda ser obediente. Não manda trocar de igreja. Mas os crentes, eu acho que é um propósito de Deus, né? Porque acha que é Deus que está falando. Não é Deus que está falando, não. Só tem um jeito a pessoa trocar de igreja, irmãos. Essa pessoa foi chamada do ministério. Aí pode ser que Deus te leve para uma outra cidade, para outro lugar, e até pode ser. Agora, membro de igreja, trocar de igreja, irmão, seja anátema quem entrega uma mensagem dessa, porque não é uma mensagem de Deus. Amém? Vamos lá, continuando. Vamos para o próximo lá. Deuteronômio capítulo 12, capítulo 18, versículo 21 e 22, assim, ó. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta, não tenhais temor dele. Pronto. Irmão, é fácil identificar o camarada que não é. Se ele falou uma coisa e não se confirmou, não vem com falcatrua. Você não, mas é porque não aconteceu, porque isso, não. Igual esses dias o irmão estava me relatando, né? Que um tempo atrás ele foi numa igreja. Aí chegou lá na igreja, já saiu uma profecia. E a profecia disse que era para ele. Tudo indicava que era para ele, mas eu não senti nada. Não estava sentindo nem... Rebentou aqui, vê se consegue motivar isso comigo. Ele diz, nem os arrepios não senti. Então eu não achei que não era para mim. Mas que a profecia foi apertando. Parece que o camarada queria convencer ele a levantar a mão e dizer: é comigo. E a profecia, eu não vou relatar exatamente a profecia, até para não expor o irmão também, né? Mas era uma coisa boba. Do tipo assim, ó, você vai passar em certo lugar e lá tem uma armadilha que vai tirar a tua vida. Mas se você vier aqui na frente, eu vou orar por ti, daí não vai acontecer. Isso aí é uma mentira, irmãos. Isso é uma profecia da mais falsa, é isso aí. Não tem lógica, né? Deus está me mostrando que você vai passar num lugar e lá tem uma armadilha para tirar a tua vida. Mas daí eu vou orar e aí não vai acontecer. Mas não precisa nem falar para o cidadão, só ora e tá bom, né? Deus mostrou para mim que é para mim orar para livrar o irmão. Vou orar pelo irmão, nem vou assustar o irmão, porque o irmão vai passar a me assustar. Aí diz o irmão: eu não fui lá receber oração porque não senti que era eu, mas tudo indicava que era. Ele falou: eu passei no tal do lugar e não aconteceu nada. Então está comprovado que não é de Deus, né? Então umas coisas assim, irmãos, que não... É lógico que não é uma promessa de Deus. É lógico que não é uma coisa de Deus. Isso está apertado, né? Tu me quebrou as pernas agora, chefe. Não, porque as pernas não, talvez foi minha cabeça. Amém? Vamos lá então, gente. Muito bem. Vamos para o próximo ali, ó. Tiago 1,16, 17 diz assim, ó: não erreis. É para não errar. É para não errar. Meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O
Quer dizer, Deus ele não fica mudando de ideia, irmãos. Ah não, Deus deu uma palavra, não, mas olha porque Deus mudou de ideia. Não, uma avaliação. Olha o que diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus, irmãos. Lá de Gênesis, Apocalipse, é o mesmo Deus. Cruzando pelo tempo de hoje, é o mesmo Deus. Deus não muda. Deus não muda. Há uma adaptação de momento, né? Já imaginou? Uma profecia, por exemplo, há 6.000 anos atrás, não podia falar num carro que funcionava com motor, a gasolina? Então há uma adaptação de momento que nós estamos vivendo. Mas Deus não. Deus, o princípio é o mesmo. É Bíblia e acabou. É Bíblia e acabou. Essa é a base de toda a promessa de Deus na nossa vida. Entendido até aqui, gente? Vamos lá então, próximo. Bom, falamos sobre o remetente. Aprendemos a identificar um pouco o remetente, tá? Vamos reconhecer o destinatário. Porque toda promessa ela tem remetente. E se ela tem um remetente, ela tem que ter um destinatário. Ela tem um alvo, ela tem que chegar na vida de alguém, certo? Então vamos identificar um pouquinho o destinatário, vai. Vamos identificar duas linhas de promessas, tá? Normalmente as promessas elas seguem sempre essas duas linhas. Uma linha é a linha geral e a outra linha é a linha específica, certo? A linha geral e uma linha específica. Vamos entender o que é isso, vai. Uma linha geral. O que é uma promessa numa linha geral? É uma promessa, irmãos, é uma promessa que ela serve para qualquer pessoa. Tá? Então não há uma definição específica para quem que é aquela promessa. Não. É uma promessa que ela serve, qualquer pessoa pode se encaixar debaixo da promessa. Lembrando vocês que lá no comecinho do treinamento, o que nós dissemos? Que toda promessa antecede primeiro o quê? Um comprometimento. Sempre, sempre, não existe promessa que vá ter continuidade na nossa vida se não houver da nossa parte um comprometimento. Então, uma promessa geral, ela serve para qualquer pessoa, desde que haja um comprometimento. Ok? Vamos ver alguns exemplos disso. Tá? Vamos ver os exemplos. 1 João 1,9 diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é uma promessa geral. Serve para qualquer pessoa, irmão. Qualquer pessoa que confessar seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, Deus vai purificar de toda a injustiça. Vai perdoar os pecados e vai purificar de toda a injustiça. Isso não é uma promessa específica para um grupo de pessoas, ou só para uma pessoa dentro da igreja. Não. É uma promessa geral, serve para todo mundo, ok? Outra promessa que é geral, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, mas quem não crer será, aliás, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma promessa geral. Quem que pode ser salvo, irmãos? A salvação não é uma promessa? É uma promessa. E é para quem a salvação? Para quem crer e for batizado. Então qualquer pessoa pode se enquadrar nessa promessa, ok? Nós estamos falando de promessas que elas são bíblicas, certo? Que a fonte dela é a palavra de Deus. Mas pode ser uma promessa manifestada por Deus numa revelação, numa pregação, ou até mesmo na profecia. Pode. Pode, por exemplo, nós já vimos acontecer aqui várias vezes, irmãos, em vários tipos de culto, né? Mas especificamente acontece bastante aqui no final de ano, naquele mês do final do ano, que a gente ora buscando o projeto de vida e tal, e às vezes Deus dá uma palavra, às vezes para a igreja. Então aquela palavra ela é específica naquele momento, aqui na igreja? Não, ela não é específica para um grupo de pessoas, ela é generalizada sobre a igreja. Aqueles que se enquadram no comprometimento, e acreditam, creem, buscam de Deus e aplicam aquilo que Deus está falando naquele momento, podem ser beneficiados da promessa. Qualquer pessoa pode. Então são promessas geral, que servem para todo mundo. Ela pode ser em âmbito global, da terra toda, pode ser num país, pode ser numa cidade, pode ser numa igreja, certo? E tem alcance em todas as pessoas, ok?
Vamos lá então. Vamos falar das promessas específicas. São aquelas que o remetente ele é específico, certo? Deus ele manifestou aquela promessa especificamente para a vida de alguém ou de um grupo de pessoas. Então vamos lá. Então a promessa específica é uma pessoa ou um grupo específico é o alvo desta promessa. Eu trouxe alguns exemplos. 1 Reis capítulo 9, versículo 5. Olha só o que diz. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Essa é uma promessa específica. Por quê? Ela é uma promessa destinada para Salomão, o filho de Davi. Então a promessa ela contém todos os elementos que demonstram como ela é específica. Deus está falando com o rei Salomão e dizendo para ele, olha, vai ter sucessor, a tua casa sempre vai ter, a tua família sempre vai ter alguém governando, reinando sobre Israel. O mesmo que eu prometi para o teu pai Davi, eu estou estendendo para você e vai dar continuidade. Então, essa não é uma promessa que ele pode pegar da Bíblia e dizer, ó, essa promessa é aqui para a igreja, para ter quadrangular, porque Deus está falando. Não. Pode em algum momento Deus ele dar uma promessa semelhante e nos dar o exemplo do texto bíblico? Pode. Não é muito frequente isso acontecer, mas pode. Pode Deus dar uma palavra de promessa específica para a igreja, ou para uma família, ou para um irmão específico, e Deus dar a referência de um texto bíblico apenas como uma segurança para dizer, ó, do mesmo jeito que eu manifestei aqui, ó, eu estou manifestando para você agora. Pode acontecer, mas eu não posso pegar essa promessa ali da Bíblia e aplicar ela na minha vida como uma promessa para mim. Não, porque ela é específica para o rei Salomão, certo? Vamos ver outra. Lucas 2,35 diz assim, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Essa na verdade não é nenhuma promessa, né? Ela é digamos assim, é um alerta. Digamos que é uma palavra de conforto antecipada. Para quem foi essa palavra? Foi para Maria. O que Deus estava dizendo para ela? Deus mandou essa profecia para ela para quê? Para ela preparar o coração dela, porque o filho dela seria morto, pregado numa cruz, seria humilhado, e ela, como mãe, sofreria. Então, uma espada transpassará também a tua alma. É o que ela ia sofrer pela perda do filho. Então, essa promessa, essa palavra, ela é uma palavra geral? Se aplica para todo mundo? Não. Ela aplicava apenas para Maria. Certo? Pode também Deus em algum momento trazer uma palavra para alguém e até usar esse texto bíblico para confortar o coração da pessoa? Pode fazer uma correlação? Pode. Isso vai dar credibilidade à palavra. Que a pessoa usada por Deus vai dizer, olha, Deus está falando, vai acontecer um episódio. Lembrar do texto bíblico lá em que Deus falou com Maria. Pode ter uma correlação. Mas a palavra em si, a promessa em si, ela não é específica para nós, ela é específica para Maria. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, passo outro. Muito bem. Agora vamos ver uma promessa específica e geral ao mesmo tempo. Vamos ver uma promessa que ela está englobando tudo isso. Ela serve especificamente para uma pessoa, mas ela serve também de uma forma geral. Pode passar? É o texto que nós começamos a falar sobre promessa. Quem estava desde o começo lembra, né? Gênesis capítulo 12. Onde diz assim, ó. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que essa promessa para Abraão, olha o que ela contém. Ela contém uma promessa individual, quer dizer, específica e individual, destinada exatamente para Abraão, que diz o quê? Honra, multiplicação e proteção. Deus disse assim, ó, você vai ser uma bênção, você vai ser honrado. Onde você for, você vai ser honrado. A tua descendência vai multiplicar. E quem te abençoar vai ser abençoado. E quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Quer dizer, Deus estava declarando proteção. Essa promessa não era específica para ele? Era para ele, para Abraão. Certo?
Mas a promessa também, ela era geral, específica, mas um pouco geral, porque alcançava a família de Abraão. Aonde dizia o quê? A sua descendência será grande. Então é uma promessa que passa por Abraão e se estende à sua família. Então ela continua sendo específica, mas é uma específica alcançando um grupo maior de pessoas, que é a família de Abraão, certo? Mas ela depois se torna uma promessa geral, porque daí depois assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra, certo? Então ela é uma promessa geral, global, que serão benditas todas as famílias da terra. O que essa promessa queria dizer? Queria dizer que da linhagem de Abraão nasceria um Messias que entregaria sua vida para salvar a humanidade, e aqueles, como citei nos versículos anteriores, aqueles que entregarem a vida para Jesus e quiserem, serão beneficiados com essa promessa. Então ela é uma promessa muito mais abrangente. Esse tipo de promessa pode acontecer na nossa vida, específica, direcionada especificamente na minha vida. Do tipo assim, vou dar um exemplo bem aleatório, né? Deus pode falar com alguém, mandar uma promessa para alguém, dizer, olha, Deus quer te abençoar, quer te fazer próspero, vai te honrar, você vai ser bem sucedido, você vai crescer na vida, você vai ganhar dinheiro, Deus vai te dar graça, você vai ter uma grande empresa, e essa empresa, tua família vai ser abençoada, você vai empregar muitas pessoas. Opa! Não é uma promessa específica para a vida da pessoa que vai se estendendo para alcançar especificamente a família, mas não tem um leque maior que pode outras pessoas serem abençoadas também? Tem. Às vezes tem uma promessa, por exemplo, Deus fala com alguém especificamente, diz assim, Deus está te dando oportunidade, te separando para o ministério. Se você quiser, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, vai te levar a lugares para você pregar o evangelho, muitas vidas serão alcançadas através do teu testemunho. É uma promessa específica, mas que tem um efeito mais abrangente, pode alcançar muitas pessoas daquela promessa específica, amém? Então isso pode acontecer, ok? Muito bem. Deixa eu ver. Eu acho que para hoje seria isso. Amém, irmãos? Quem está entendendo até aqui? Amém. Semana que vem a gente dá continuidade, falando um pouquinho mais a respeito das promessas, até nós chegar no ponto que eu acho que muita gente está interessada em saber, né? Como é que eu posso ter certeza que uma promessa é para mim? É muito simples, irmãos. É muito fácil. Não precisa... bom, se Deus quiser mandar uma profecia, fica mais fácil de interpretar. Mas a profecia, irmãos, é a que nós mais temos que tomar cuidado, é a profecia. Onde eu sou mais cauteloso, eu sou na profecia. Tá? Mas as outras formas, irmãos, são simples. E eu vou mostrar para vocês, pela palavra de Deus, como eu posso ter convicção de algumas promessas que podem chegar na minha vida de qualquer maneira, irmãos. De qualquer maneira, qualquer momento, elas podem chegar na minha vida. Amém? E a gente nunca deve ficar em dúvida a respeito delas. Então nós vamos ver isso através da palavra de Deus, aonde eu posso comprovar que realmente aquela promessa era certa para a minha vida. Tudo depende muito também de uma questão emocional, né? Porque tem pessoas que Deus fala, mas a pessoa ela precisa, tem gente que precisa que Deus pegue com a mão forte mesmo. Esses são os que mais demoram a identificar as promessas de Deus. Mas tem aqueles facinho, né? Tem aqueles que conseguem, uma vez que Deus fala, a pessoa já se concentra naquilo, crê e toma posse. Não, essa palavra é para mim. E aplica em cima daquilo. Aí depois o que Deus faz? Deus ele vai dando algumas confirmações. É só para deixar a pessoa segura. Mas ela já tem a promessa guardada com ela. Então esses é muito mais fácil de receber uma promessa dentro da igreja. É muito mais fácil. Porque é um caminho mais simples, né? Agora aqueles que complicam, tornam também a promessa mais complicada de se manifestar, né? Eles dificultam a promessa. Então Deus vai manifestar, mas a pessoa ainda vai talvez demorar um pouquinho mais
para receber ou para identificar que uma promessa aconteceu. Alguns recebem a promessa, mas não percebem isso. É disso ficar repetindo, né? Aí tem aqueles que ficam pedindo a prova, contra a prova, né? A réplica, a tréplica, né? Para ter certeza mesmo. Então aqueles que têm assim uma disposição emocional melhor, né? Isso a gente adquire com o tempo, irmãos, tendo vida com Deus, ouvindo Deus, sendo sensível, né? É que nem, por exemplo, né? A mãe, não tem aquelas mães que sempre berram perto dos filhos, chamando ele pelo nome? Aí o filho cresce um pouquinho e tal. Aí um dia ele resolve sair para jogar um futebolzinho na esquina. Aí lá na esquina jogando futebol, ele escuta a mãe dele berrando. Ele diz para os amigos: é a minha mãe me chamando. Capaz, é sim, eu conheço a voz dela. Conhece tudo, conhece o timbre da voz e conhece a altura da voz da mãe. De tanto que ouviu a mãe chamar o seu nome. Então quando a gente tem uma vida com Deus, a gente consegue identificar que quando é Deus que fala, opa, essa voz eu conheço. Eu sei que é Ele que está falando comigo. Amém? Fique em pé para nós fazer uma oração. E agora nós vamos dobrar o nosso joelho. Eu vou encerrar aqui. E nós vamos orar meia hora, todo mundo joelho dobrado. E quando terminar meia hora, eu aviso, nós encerramos daí. Tá bom? Senhor, nós agradecemos por essa palavra nesta noite. Pedimos que esse ensinamento ele permaneça no nosso coração, ele se fortaleça a cada dia mais. O Senhor nos dê graça, nos dê direção e orientação. Que agora o nosso momento de oração, essa meia hora, seja meia hora, Senhor Deus, de intimidade com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Dobre o teu joelho e faça o teu momento de oração.